40/2021 substitui o edital número 38/2021. Processo seletivo mestrado. Processo número 230775022227/2021-84. O colegiado de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná, usando e obedecendo às regras internas próprias UFPR e as leis do Brasil. Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, faz as bases da educação nacional. Lei número 9784, de 29 de janeiro de 1999, faz as regras do processo administrativo dentro da administração pública federal. O decreto número 3298/99, artigo 3.4, complementam a lei número 12764/2012. O decreto número 5626/2005 complementa a lei de Libras e o artigo 18 da lei 10.098/2000. A lei 12288, de 20 de 7 de 2010, faz o Estatuto da Igualdade Racial. A lei número 13005, de 25 de 6 de 2014, aprova o Plano Nacional de Educação. O Supremo Tribunal Federal, ADPF 186/2012, faz cotas raciais na UNB. A Lei número 12.711/2012 faz entrada nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e das outras providências e suas regras. A Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, faz a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Portaria 13 de maio de 2016 do MEC incentiva o estudo de pós-graduação. A Resolução 32/17 CEPE faz as regras gerais para os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado da UFPR. O regime geral da UFPR, colegiado de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná, precisou ter adaptações devido ao tempo vivido agora Covid. A recomendação 09/2016 da Procuradoria da República do Estado do Paraná. 1. Resolução 1.1. A UFPR faz data, regra e procedimento para a entrada de novos acadêmicos no curso mestrado dentro da pós em educação mostrada neste edital. 2. Da abrangência. 2.1. Agora, edital explica processo escolha para entrar no curso mestrado pós-educação feito. Este edital explica o processo para a entrada no curso de mestrado em pós na educação
pela UFPR, feito pela PPGE, para a entrada de novos acadêmicos em abril de 2022. 3 vagas. 3.1 tem 109 vagas de mestrado para os acadêmicos que têm interesse nos temas e linhas de pesquisa explicados no anexo 1 deste edital. 3.2 Os nomes aprovados serão orientados pelos professores que possuem a linha de pesquisa de seu interesse. Mas cada professor orientador possui um número de acadêmicos que pode ensinar, sendo estas regras estabelecidas pela CAPES. 1. O número de vagas não muda no processo seletivo deste edital. 2. Do total de vagas, 20% são de pessoas pretas ou pardas, igual explica anexo 8 edital. 3. Do total de vagas, 10% são pessoas indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas surdas, pessoas transexuais e travestis, migrantes humanitários e refugiados, conforme anexo 8 do edital. 4. Do total de vagas, 5% são para pessoas que trabalham dentro da UFPR/FUNPAR. 5. Os candidatos não escolherem as cotas que desejam participar/entrar terão a concorrência geral de todas as pessoas normal. 3.3 Só entrarão no curso de mestrado da UFPR as pessoas que passarem em todos os processos seletivos. Inscrições. 4.1 Na hora de realizar a inscrição, precisa escolher a linha de pesquisa mostrada no anexo 1. 4.2 As inscrições do processo seletivo deste edital é feita de 27 de julho a 23 de agosto de 2021, igual mostra o cronograma deste edital. 1. As inscrições são feitas pelo Sistema de Gestão Acadêmico da Pós-Graduação SIGA. Link disponível no manual. Entrar em aba Processo Seletivo. 2. Não é aceitas inscrições feitas em qualquer outro lugar ou faltando informações ou depois do tempo mostrado neste edital. 4.3 Para fazer a inscrição, precisa preencher a ficha na internet, colocando os documentos pedidos, todos escaneados e salvos em PDF. Mas sua foto precisa ser JPG. A. Preencher todos os campos da ficha eletrônica com suas informações pessoais. B. Incluir o link do currículo Lattes, pois não será aceito outro exemplo de currículo. C. Para candidatos transexuais e transgêneros, a inscrição poderá ser feita usando seu nome social, conforme resolução número 29/15 CES.
B, E. D. Se precisar, no momento de sua entrevista, de um profissional que o ajude, precisa colocar o campo atendimento especial durante a entrevista, com suas informações. E. Preencher o campo vagas destinadas à cota, se estiver neste grupo, explicado no artigo 4 e 5 do anexo 8 deste edital, e escolher este tipo de vaga. F. Escolha seu tipo e linha de pesquisa desejada. G. Anexe os seguintes arquivos em PDF. Primeiro, a cópia do CPF e do RG digitalizados em um único arquivo. Não é aceito documentos profissionais. Se a pessoa é de outro país, precisa da cópia do passaporte ou do Registro Nacional de Estrangeiro ou identidade de estrangeiro ou Registro Nacional Migratório ou o documento de pedido para ficar no país. 2. Para as pessoas brasileiras, precisam ter o diploma de graduação reconhecido pelo MEC ou diploma estrangeiro aprovado por instituição brasileira ou declaração de formando em arquivo eletrônico único. 3. Pessoas de outros países precisam do diploma da faculdade carimbado no consulado brasileiro no país aonde fez ou com apostilamento de HAIA. 4. Pessoas brasileiras que ainda estão estudando o último semestre da faculdade podem fazer a inscrição se mostrarem a declaração de formando feita pela secretaria do curso aonde estuda. Se for aprovado no processo da vaga de mestrado, a matrícula só vai ser feita se tiver colado grau, tiver diploma até a data de 8 de março de 2022. Precisa demonstrar também o histórico escolar de graduação parcial no momento da inscrição. Histórico escolar da graduação em um único arquivo eletrônico. 6. Foto 3x4 nova com fundo branco, enquadrado o rosto e sem distorções na imagem, salvo JPG. 7. Projeto de pesquisa sem nome de professor orientador. Igual exemplo, anexo 2. 8. Experiência acadêmica feita igual o exemplo do anexo 4. 9. Outros documentos que tiver e é importante, como exemplo, atestados ou laudos médicos, papel de declaração, usar vaga. As vagas de cota precisam ser feitos igual anexo 9 e 10, 11, 12, 13 e 14. Anexar todos os documentos em um único arquivo de PDF. 4.4. A soma do tamanho dos arquivos enviados deve ter até 50 MB. 1.
Não serão aceitos pedidos de inclusão ou exclusão de documentos. 2. A pessoa precisa, no final, imprimir o comprovante de inscrição e mostrar em todas as etapas da seleção. Não tem como pedir segundo papel inscrição. Precisa salvar ou imprimir quando terminar a inscrição e guardar bem. 3. Toda documentação será conferida e a pessoa que tiver com documento faltando ou errado perde a vaga. A pessoa autista precisa estar dentro das regras da Lei número 13.146/2015, em seu artigo 2, e no Decreto 3298/99, artigo 3 e 4, ou no artigo 1, Lei 12.764/2012. Precisa anexar todos os documentos. 1. Laudo médico assinado por um médico especialista em autismo ou específico de deficiência. O laudo precisa conter o nome da clínica, o grau ou nível de deficiência ou do TEA, bem como o CID, o nome do médico e o seu CRM de forma clara, além da assinatura do médico. O atestado deve ser escrito em letra clara. Somente serão aceitos os laudos novo, que são feitos nos últimos 18 meses. 2. As pessoas com deficiência ou autista precisam ter um relatório pedagógico timbrado que provem a utilização do serviço especializado ao longo da educação básica e ou superior, descrevendo qual era o profissional e qual era o serviço utilizado e recebido durante sua vida escolar. Os documentos pedidos precisam ser feitos por um profissional especializado na área da educação, serviços de educação especial ou instituição de ensino credenciada a um órgão responsável. Este documento não precisa ser novo. 3. O laudo médico e a documentação e ou relatório pedagógico precisam ser feitos em um único arquivo digital em PDF. Esta documentação deverá ser incluída na ficha de inscrição no local outros documentos, conforme o edital explica. 4. O formulário anexo 13 deste edital precisa ser preenchido se o candidato precisar do acompanhamento de um profissional especializado ou acessibilidade e de tecnologia assistiva para fazer o processo seletivo. Anexar ao formulário o laudo médico e o documento relatório pedagógico em um único arquivo PDF. Na ficha de inscrição, usar o local outros documentos conforme o edital explica. 4.6. O surdo quer a vaga minoria linguística para o uso de Libras como a primeira língua, deverão apresentar a
exame audiológico que comprove surdez neurosensorial bilateral, mostrando a porcentagem que houve, se é severo ou profundo, feito até 36 meses. Precisa ter CRM do médico que fez e ser legível com carimbo. Precisa gravar um vídeo sinalizando e se apresentando, contando de forma resumida sua experiência escolar, quais serviços utilizou durante sua vida escolar, por exemplo, escola especial, sala de recursos ou centro de atendimento especializado, durante sua vida escolar, tanto da educação infantil, fundamental e ou médio. O vídeo deverá ser salvo como link do YouTube e precisa ter o tempo de 15 minutos. O link deverá ser anexado no anexo 13 deste edital. C. A pessoa que pedir vaga para o grupo de minoria linguística, Libras como primeira língua, terá o serviço de tradutor e intérprete de Libras língua portuguesa pedido na ficha de inscrição no momento da inscrição. Ver anexo 6, formulário de atendimento especial. Ver anexo 14, o exame audiológico, o link do vídeo do YouTube, em um único arquivo digital em PDF. Todos esses documentos devem estar na ficha de inscrição, no local outros documentos conforme edital. 4.7. Documento de autodeclaração, conforme explicado na Resolução 20/2017 CEPE, conforme anexo 8 do edital, e no caso dos refugiados ou migrantes humanitários, a documentação precisa ser vista por professores doutores que fazem o programa Política Migratória e Universidade Brasileira e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFPR. 4.8. Os surdos que querem a vaga com minoria linguística, Libras como L1, não precisam fazer banca de avaliação do termo de autodeclaração, mas precisam fazer as regras colocadas no item 4.6, 1-4 deste edital. Desculpem, item 4.5, 1-5 deste edital. 4.9. Os documentos especificados no item 4.6 e 4.5 serão avaliados por banca de verificação feita pela NAPNE da UFPR, que avaliará e responderá se a pessoa tem direito às vagas próprias cota, no uso das suas atribuições legais e regimentais. Do processo seletivo. 5.1. O processo seletivo será controlado pela comissão de seleção feita por um representante de cada linha de pesquisa e pela coordenadora ou vice-coordenadora PPGE, convidada pelo colegiado do programa.
5.2. Leitura do projeto de pesquisa será feito por pelo menos 2 responsáveis e será adotado o sistema BLIND espaço REVIEW. 5.3. As pessoas que fazem a banca não podem trabalhar na UFPR ou terceiro, que tenha esposa ou marido, ou vive junto, ou tem alguém da família. Este tem comprometimento judicial e administrativo, ocorrendo a perda da vaga pela pessoa candidata. 6. Etapas do processo seletivo. 6.1. O processo para entrada no curso de mestrado do PPGE será dividido em 2 etapas por causa da pandemia, ambos feitos pela comissão de seleção. 6.2. A primeira etapa do processo será lido e estudado o projeto de pesquisa dentro da linha de pesquisa que escolheu e escolhido o melhor, igual e explica, que consta no anexo 2 do edital. 1. Hoje, temos vivido o Covid, a prova escrita será substituída pela leitura e conhecimento do projeto de pesquisa. 2. Os objetivos avaliados estão explicados no anexo 3 do edital. 6.3. A segunda etapa será feito somente para pessoas aprovadas na primeira etapa. É feito, então, a entrevista e a análise do memorial do modelo do anexo 4. A banca tem 2 professores do PPGE que escolherá o melhor projeto, o local e horário que a banca acontecerá será avisado por edital. Os currículos aprovados na segunda etapa serão organizados. 1. As regras estão explicadas no anexo 5 desse edital. 2. Os professores da banca examinadora darão nota de 0 a 100 para cada pessoa. 3. Após a entrevista, será feita a média das notas e serão considerados aprovados os que conseguirem nota mínima igual ou superior a 70 inteiros. 4. A banca examinadora poderá aprovar um número de pessoas menor do que o número de vagas explicado neste edital. 5. Se não tiver pessoas aprovadas em número igual às vagas reservadas nas cotas, as vagas vazias vão ser dadas para a concorrência geral, para todos os candidatos interessados no mestrado, conforme ordem de classificação. Hoje, vivendo Covid, a banca poderá fazer todo o trabalho de forma remota. As notas só serão vistas fracionadas, porcentagem depois da vírgula, em caso de 2 pessoas terem a mesma nota, sendo as regras de escolha: A. Maior nota na primeira etapa, no projeto de pesquisa. B.
maior nota na segunda etapa, a análise do memorial e a entrevista, bem como o currículo Lattes. 6.6. As pessoas que escolherem vagas por cota terão as mesmas etapas e critérios de avaliação, mas a concorrência é feita somente dentro do grupo que ela escolher. 7. Processos, pedidos e mudanças. 7.1. Não serão aceitos pedidos para arrumar a documentação já entregue no ato da inscrição. 7.2. As pessoas não aprovadas em cada etapa do processo seletivo poderão pedir abrir processo administrativo, ver problema. 1. As datas, resultados e as datas para pedir nova oportunidade e abrir processo estão neste edital 8.7. 3. O pedido de abertura e processo precisa ser feito igual anexo 7. Deverá ser enviado para o e-mail que tem no manual da PPGE, indicando no tema a linha de pesquisa pretendida, a etapa a que se refere o seu processo e o número do protocolo, igual divulgado no cronograma deste edital. 8.7. 7.3. Não será avisado qualquer documento comprobatório de aprovação no processo seletivo, tendo o nome divulgado de forma pública. 7.4. As pessoas que não apresentam o documento que prova a conclusão, finalização da faculdade, realizada até a data de 8 de março de 2022, não terão sua matrícula confirmada. 7.5. Será tirado da lista de aprovados os nomes que 1. Não obedecer uma das etapas do processo seletivo. 2. Não apresentar os documentos pedidos no prazo falado pela PPGE. 3. Não vir/responder a qualquer chamado do PPGE. 7.6. É de inteira responsabilidade cada pessoa entender conteúdo edital, acompanhar a publicação de todas as informações, explicações e avisos durante todo o tempo do processo seletivo, não tendo como falar depois que não teve acesso. 7.7. Qualquer tempo poderá anular inscrição se for encontrada falsidade e ou mentira e ou não combina nas declarações e documentos mostrados. 7.8. As pessoas aprovadas terão o prazo de 24 meses para finalizar o curso, começando da data de matrícula, conforme Resolução 32/17 CEPE-UFPR. 7.9. Após estarem matriculados e quando tiver a publicação do edital específico,
os mestrandos poderão pedir bolsas. 8. Disposições gerais. 8.1. Não será pago qualquer valor de inscrição ou mensalidade. O mestrando em educação é feito gratuitamente conforme edital. 8.2. As pessoas aprovadas no edital precisam fazer a matrícula do curso de mestrado igual ao calendário do primeiro semestre de 2022 a ser publicado no endereço eletrônico do PPGE. Não realizar a matrícula no tempo certo perde a vaga. 8.3. Para a conclusão do mestrado em educação, precisa apresentar a certificação fazendo prova em língua estrangeira. Exemplo: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão ou português para pessoas de outros países ou surdos. Esta certificação precisa ser feita até 2020 ou junto dos estudos do curso de mestrado, precisando o documento comprovatório ser entregue até a data do prova de qualificação. 8.4. Os editais, portais, avisos, comunicados e qualquer outra informação do processo seletivo, também os resultados de cada etapa serão colocados no endereço da internet do PPGE. Não serão informados resultados por outro lugar. 8.5. Casos especiais não explicados nesse edital serão resolvidos pelo colegiado do PPGE de acordo com as regras. 8.6. O horário usado no edital é o horário de Brasília, igual mostrado no Observatório Nacional, disponível no serviço telefônico 130. 8.7. O cronograma com os prazos para as etapas de que trata este edital. Publicação do edital até 27 de julho 2021. Início das inscrições 27 mês 7 2021. Fim do período das inscrições até hora 23:59, com fechamento do sistema dia 23 mês 8 2021. Asterisco. Recurso enviado para o e-mail ppge.ufpr@gmail.com com informações no assunto recurso-inscrição, seguido da linha de pesquisa e número de protocolo. Edital de confirmação das inscrições publicado até às 23:59 hora, dia 31 mês 8 2021. Recursos ao edital de confirmação das inscrições. Asterisco. Recurso enviado para o e-mail da PPGA já citado. Até o dia 1 mês 9 e 2 mês 9 2021. Edital de confirmação das inscrições após recursos, publicação até 23:59,
dia 9, mês 9, 2021. Período de bancas para solicitantes de vaga por cota. Dia 13, mês 9, até dia 17, mês 9, 2021. Resultado das bancas para solicitantes de vagas por cotas. Dia 21, mês 9, 2021. Período de recurso das bancas de vagas por cotas, conforme recurso enviado ao e-mail da PPGE já explicado, dia 22 e dia 23, mês 9, 2021. Edital final de homologação das inscrições publicados até às 23h59 hora, dia 27, mês 9, 2020. Primeira etapa, eliminatória. Avaliação dos projetos, dia 27, mês 9, até dia 26, mês 11, 2021. Edital de resultados da avaliação dos projetos publicados até às 23h59 horas, dia 30, mês 11, 2021. Recursos ao resultado da avaliação dos projetos, asterisco, recurso enviado para o e-mail da PPGE, conforme já citado, dia 1, mês 12 e dia 2, mês 12, 2021. Edital final da primeira etapa, avaliação de projetos, publicado até às 23h59 horas, dia 6, mês 12, 2021. Segunda etapa, eliminatória e classificatória. Edital de convocação para a segunda etapa do processo seletivo, publicação até 23h59 horas, dia 6, mês 12, 2021. Análise e memorial, entrevista e currículo, dia 7, mês 12, 2021, a dia 25, mês 2, 2022. Edital de divulgação do resultado da segunda etapa, publicação até às 23h59 horas, dia 28, mês 2, 2022. Recurso de resultado da segunda etapa, asterisco, e-mail da PPGE já explicado, dia 1, mês 3 e dia 2, mês 3, 2022. Resultado final do processo seletivo publicado até as 23h59 horas, dia 8, mês 3, 2022. Asterisco, enviado para o e-mail ppge.ufpr@gmail.com, informando o assunto, recurso da segunda etapa, seguido da linha de pesquisa e o número do protocolo. Nas datas estabelecidas pelo cronograma para a publicação do resultado final, será divulgado a lista em ordem alfabético dos candidatos aprovados e os responsáveis professores orientadores. Anexo 1. Linhas de pesquisa e temáticas. Existe uma tabela com duas colunas. Em cima da tabela tem o nome da linha de pesquisa. Na coluna
Da esquerda tem o nome dos professores e do lado as temáticas de cada professor, fazendo relação com cada professor. Abaixo dessa tabela tem uma segunda tabela com as referências para os projetos de pesquisa, para ajudar na pesquisa e fazer a dissertação. Aí em seguida vem sempre da mesma forma, com a linha, professor, temática e referência. Anexo 2. Modelo do projeto. Como que é feito a capa, o título do programa de pós, o processo seletivo, o título do projeto, e tem todo o passo a passo, tem que seguir e escrever igual o modelo. Anexo 3. Avaliação do projeto de pesquisa. A avaliação do projeto de pesquisa será desenvolvida considerando-se os seguintes critérios. São 6 critérios. Primeiro, pertinência do projeto em relação à linha de pesquisa escolhida. Segundo, delimitação do problema, objetivo e justificativa. Terceiro, adequação da proposta metodológica. Quarto, adequação do uso dos conceitos e apropriação do referencial teórico. Quinto, adequação à modalidade padrão da língua portuguesa. Sexto, relevância das referências. Anexo 4. Modelo de memorial. Seguir o modelo que está no anexo. Atenção! O memorial tem o objetivo de permitir à banca de avaliação compreender o conjunto de atividades desenvolvidas na trajetória acadêmica e profissional do candidato, e principalmente as impressões do candidato sobre essas atividades, evidenciando seu amadurecimento profissional. Deverá ser apresentado no formato A4, letra Arial ou Times New Roman, tamanho 12, o espaço entre as linhas 1,5, no máximo 5 páginas, escrito em primeira pessoa, com a seguinte estrutura. Primeiro, introdução. Na introdução precisa informar os cursos de formação na graduação, aperfeiçoamento e pós-graduação realizados, bem como as experiências de pesquisa que julguem serem relevantes para a compreensão da sua trajetória como pesquisador na área temática na qual se inscreve, articulando essa trajetória com a proposição atual da pesquisa. Pode-se incluir algumas características pessoais e profissionais que corroborem na produção da pesquisa pretendida. 2. Experiências acadêmicas e profissionais. A. Apresentar a experiência profissional na docência, gestão e outras, onde atua, tempo de trabalho, experiência de trabalho que dialogue com a proposição atual da pesquisa. B. Apresentar a experiência, se tiver, no campo da pesquisa, participação em grupo de pesquisa, iniciação científica, colaboração em projetos de pesquisa, dentre outras experiências como palestrante, conferencista, etc. C. Apresentar as produções científicas, literárias e artísticas principais, destacando os trabalhos mais relevantes. Lembre-se, a lista completa estará no Lattes. Aqui trata-se de destacar os pontos que são mais relevantes para compreender
Como e por que você pretende desenvolver a pesquisa que está propondo. 3. Considerações finais. Para finalizar, explicar de modo detalhado como você, aprovado, você se organizará para realizar seu mestrado e doutorado, de modo a cumprir o que se espere de um mestrando ou doutorando, tais como realizar as aulas e cumprir os créditos, as leituras necessárias, participar de grupos de estudos e pesquisa, publicar textos acadêmicos, dentre outras atividades próprias do processo de pós-graduação. Anexo 5. Critérios de avaliação da segunda fase. A entrevista individual visa obter dados complementares sobre o projeto de pesquisa, o memorial e o currículo, e será realizada considerando-se os seguintes aspectos. São 5. Primeiro, adequação de investigação à área e à linha de pesquisa, bem como os pressupostos teóricos gerais da linha e da temática escolhida. Segundo, relação da trajetória profissional e acadêmica descrita no memorial como o tema de pesquisa. Terceiro, capacidade de argumentação e sustentação teórica do projeto de pesquisa. Quarto, disponibilidade para dedicar-se ao projeto de pesquisa, às disciplinas e demais atividades do programa. Quinto, abertura para integrar novas perspectivas teóricas e metodológicas propostas pela linha e pelo possível orientador. A entrevista poderá ser realizada em modalidade remota, online, por meio de plataforma digital, a ser publicada no edital de convocação do candidato, aprovado na primeira etapa. Nesse caso, o candidato receberá um link para acesso a uma conferência virtual individual com os membros da banca. Para a participação do candidato, deverá ter um equipamento com acesso à internet, webcam, microfone, alto-falante, cuja providência é de sua responsabilidade, e estar em ambiente privado e livre de ruídos. A entrevista será registrada em áudio e vídeo e será gravada. Os candidatos surdos que concorrem à vaga como minoria linguística, Libras como L1, será garantido o apoio de tradutores e intérprete de Libras, língua portuguesa, se solicitado pelo candidato no momento da inscrição no anexo 6, formulário de atendimento especial. Tenho dúvidas aqui. Creio que será o formulário da inscrição que informará essa condição. A pontuação do currículo Lattes será efetuada somente para os candidatos aprovados na entrevista. Será considerada a aderência à área de concentração do programa de acordo com os seguintes aspectos. São 4. Formação acadêmica, atividades profissionais, docência, pesquisa e extensão, publicações acadêmicas, participação em eventos científicos e acadêmicos. Anexo 6. Formulário de atendimento especial. Atenção! É obrigatório anexar esse documento, o arquivo digital do atestado médico e salvar em um único arquivo PDF. Esse pedido fica condicionado ao parecer emitido pelo NAPNE, Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais, e análise da Comissão de Seleção. Preencher o formulário. Processo seletivo. Colocar o ano do processo. Primeiro, para candidatos com deficiência e transtorno do espectro autista, TEA. Segundo, para candidatos surdos como minoria linguística, Libras como L1. Orientação. A. Preencher o formulário em letra de forma legível. B. Submeter no ato da inscrição. Solicitação. Preencher o campo. Eu, candidato ao processo seletivo 2021,
2022 do Programa de Pós-Graduação em Educação, colocar o número do telefone para contato, informo que sou, colocar surdo e solicito providências necessárias para a realização das etapas conforme discriminado abaixo. O que precisa para a entrevista? Primeiro, ampliação de tempo. Explicar por que precisa de mais tempo, como leitura em português de segunda língua. Segundo, equipamento e ou tecnologia assistiva. Explicar qual tecnologia precisa. Terceiro, comunicação alternativa. Especificar tipo de comunicação. Quarto, tradutor e intérprete de Libras. O surdo marca aqui que precisa de intérprete. Coloca cidade e o dia. No outro canto, assina. Anexo 7. Recurso. Recurso ao edital, colocar o ano, o número do edital e preencher as informações de por que está pedindo o recurso e qual é a etapa. Anexo 8. Regulamentação sobre ações afirmativas. O colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, órgão encarregado do acompanhamento, regulamentação e avaliação das atividades acadêmicas, didáticas e administrativas do programa, no uso das atribuições, considerando o disposto da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, na Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, no órgão do Supremo Tribunal Federal, ADPF 186/2012, na Portaria 13, de 13 de maio de 2016, do MEC, considera a proposta formulada pela Comissão de Políticas Afirmativas. Resolve. Artigo 1º. O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná adotará ações afirmativas para a inclusão e permanência da população negra e de indígena, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans, migrantes humanitários e refugiados. Artigo 2. O acesso ao Programa de Pós-Graduação em Educação ocorrerá por meio de processo seletivo, regido por edital regular ou suplementar publicado pelo Programa de Pós-Graduação, considerando a legislação pertinente. Inciso 1º. Cada processo seletivo deverá prever reserva de vagas para pessoas negras, pretas e pardas e reserva de vagas para indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas surdas, pessoas trans, migrantes humanitários e refugiados. Inciso 2º. Caso o candidato se inclua em mais de um dos grupos, deverá optar por um único grupo de concorrência. Artigo 3º. Para o acesso de candidatos negros, pretos e pardos, serão reservados 20% das vagas oferecidas anualmente, e para o acesso de candidatos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans, migrantes humanitários, refugiados, serão reservados 10% das vagas oferecidas anualmente. Inciso 1º. A reserva de vagas será aplicada ao conjunto de vagas aprovadas em cada linha de pesquisa. Inciso 2º. Candidatos negros, pretos e pardos deverão apresentar termo de autodeclaração e passar por banca de avaliação do termo, de forma presencial ou excepcionalmente remota, em vista da pandemia de Covid-19, com procedimentos previstos na Resolução 20
2017 do CEPE, sendo considerado o fenotipo negro como base para análise e validação. Inciso 3º. Para a participação nas bancas de verificação, organizadas de forma remota, os candidatos devem anotar os seguintes cuidados: uso de roupas claras, providenciar iluminação adequada para o rosto, não usar nenhum tipo de maquiagem, não será admitido o uso de adereços que comprometam a análise do fenotipo racial negro, preto e pardo. Artigo 4º. Os candidatos negros, pretos, classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Parágrafo único. Na hipótese de não haver candidatos negros, pretos e pardos aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência, sendo preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Artigo 5º. Os candidatos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans, migrantes humanitários e refugiados, classificados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não serão computadas para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de não haver candidatos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, surdos e surdas, pessoas trans, migrantes humanitários, refugiados, aprovados em número suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência, sendo preenchidos pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Parágrafo 2º. Candidatos indígenas deverão apresentar o termo de autodeclaração e passar por banca de validação do termo com procedimentos previstos na Resolução 20/2017 CEPE de forma excepcionalmente remota em vista da pandemia de Covid-19. Parágrafo 3º. Candidatos quilombolas deverão apresentar termo de autodeclaração quilombola, com assinatura digitalizada do presidente da associação da comunidade. Parágrafo 4º. Candidatos, pessoas com deficiência, surdos e surdas, deverão apresentar termo de autodeclaração e passar por banca de validação do termo com procedimentos previstos na Resolução 20/2017 do CEPE, de forma excepcionalmente remota em vista da pandemia de Covid-19. Parágrafo 5º. Candidatos pessoas trans deverão apresentar termo de autodeclaração e passar por entrevista com especialistas da UFPR e da comunidade externa, com reconhecida trajetória de estudo ou trabalho com a temática, indicados pelo PPGE, de forma excepcionalmente remota em vista da pandemia de Covid-19. Parágrafo 6º. Candidatos trans que tenham retificado nome e gênero em seus documentos serão dispensados das bancas de verificação de autodeclaração, desde que anexem na inscrição os seguintes documentos: termo de autodeclaração, carteira de identidade, certidão de nascimento e CPF. Parágrafo 7º. Candidatos migrantes humanitários e refugiados deverão apresentar cópia frente e verso do documento oficial brasileiro que comprove a condição de migrante humanitário, refugiado ou solicitante de refúgio. A análise documental será realizada por professores doutores que compõem o programa Política Migratória e a Universidade Brasileira, que compõem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFPR. Parágrafo 8º.
O termo de autodeclaração em todas as situações deverá obrigatoriamente a seguinte declaração: estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal e às demais cominações legais e aplicáveis. Artigo 6º. Em caso de banca de verificação organizadas de forma remota, poderá ser realizada nova banca em forma presencial no início das atividades letivas para candidatos aprovados. Artigo 7º. A Comissão de Políticas Afirmativas acompanhará o processo. Artigo 8º. Casos omissos nessa resolução serão resolvidos pelo colegiado do PPGE. Anexo 9. Termo de autodeclaração de identidade negra. Preencher se for concorrer com vaga para pessoa negra. Anexo 10. Termo de autodeclaração e identidade quilombola. Preencher se for concorrer a esse tipo de vaga. Anexo 11. Termo de autodeclaração de identidade indígena. Preencher se for concorrer a esse tipo de vaga. Anexo 12. Termo de autodeclaração de identidade trans. Preencher se for concorrer a esse tipo de vaga. Anexo 13. Autodeclaração do candidato pessoa com deficiência ou transtorno do aspecto autista. Preencher se for concorrer a esse tipo de vaga. Anexo 14. Autodeclaração do candidato surdo como minoria linguística. Libras como L1. Eu colocar o teu nome completo, inscrito no processo seletivo 2021-2022 do Programa de Pós-Graduação em Educação para colocar o curso, linha, declaro para o fim específico de concorrência às vagas por cota, que sou surdo, usuário de Libras como primeira língua, conforme documentação anexa. Declaro estar ciente que se, mediante processo administrativo, for comprovado que apresentei informações inverídicas ou documentos falsos, ou ainda que utilizei quaisquer meios ilícitos ou descumpri as normas do edital do processo seletivo 2021/2022, mesmo que apurado posteriormente a matrícula, este será cancelada sem prejuízo das sanções penais eventuais cabíveis. Informar o link do vídeo e colocar como não listado. Colocar Curitiba, colocar o dia e o mês. Embaixo, assinar. A tabela explica: os documentos são obrigatórios e deverão acompanhar o termo. Primeiro, A. Exame audiológico que comprove surdez neurosensorial bilateral em graus severo ou profundo, emitido nos últimos 36 meses. O nome e o CRM do médico que forneceu o atestado deve estar legível no carimbo. B. Vídeo sinalizado pelo candidato com breve apresentação pessoal e de escolarização, descrevendo o tipo e objetivo dos serviços e apoios especializados recebidos na educação básica, escola especial, sala de recursos ou centro de atendimento especializado, em alguma etapa da educação básica, educação infantil, fundamental ou médio. O vídeo deverá ser salvo como link no YouTube, colocar como não listado e não deverá passar do tempo de 15 minutos. O link será indicado também no formulário de inscrição. Colocar lá em cima o link. Atenção! Anexar o exame audiológico a esse termo em um único arquivo digital no formato PDF. Na ficha de inscrição, utilizar a função Outros documentos conforme edital.
Edital número 43/2021. Retificação 1 ao edital número 40/2021. Processo número 23075.028.227/2021, hífen 84. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, nos usos das atribuições legais, torna público a retificação ao edital número 40, complementando o anexo 1 como abaixo. São duas tabelas, a primeira é a que tinha errado, a de baixo está substituindo a de cima.